propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas que se juntam a nós nessa manhã, cada um em sua casa, né, nesse evento online. Muita alegria a gente estar junto para discutir um tema que muito me instiga, né? É um tema que une proteção de dados, privacidade com propriedade industrial, especificamente. Talvez o ponto que melhor toque, a maior interseção entre os dois temas. E, para falar desse tema, ninguém mais, ninguém menos do que a Daniela Copete Cravo. A Daniela, ela é procuradora do município de Porto Alegre, ela é doutora e mestre pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. E mais importante, e o motivo do convite, né, ela é autora de talvez a principal obra brasileira sobre o tema, que eu estou com blur, mas que é o direito da portabilidade de dados na Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é muito importante, porque a portabilidade, é claro que a Daniela vai entrar mais em detalhes no conceito, mas a questão da portabilidade de dados pessoais talvez seja um dos elementos mais sensíveis com relação a segredo de negócio. E é interessante a curiosidade desse tema, né? Como ele surgiu, esse painel, num evento de proteção de dados. Eu encontrei a Daniela e, quando eu soube que ela era a pessoa, né, liguei o nome à pessoa, eu falei, poxa, que legal, Daniela. Eu li seu livro com muito interesse, mas senti falta, eu sou chato, eu sou desses, senti falta do maior detalhamento com relação ao segredo de negócio, o seu conceito e como é que ele fica na questão da portabilidade. E ela virou para mim, porque também ela é dessas, e falou, na verdade, eu já escrevi um artigo complementar. E o artigo complementar, eu até abri aqui na tela, é a observância do segredo de empresa na portabilidade de dados. Então, exatamente o que eu tinha sentido falta, ela fez um artigo, ela tinha se antecipado e escreveu um artigo. E eu achei super interessante o artigo. A gente depois trocou algumas conversas, alguns debates, a gente até diverge num ponto, não diverge, mas a gente tem um entendimento um pouco diferente. A gente vai tentar trazer essa discussão junto com a Vanessa, né? Então, a comissão da BPI, para debater esse tema com a Daniela. E, Daniela, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, por favor, fica aqui. Eu peço para as pessoas
Vocês podem mandar suas perguntas, a audiência pode mandar as perguntas pelo chat. A gente, ao final, vai tentar responder todas. A Daniela vai falar seguido por entre 40 e 45 minutos, e no final a gente vai ter de 15 a 20 minutos de perguntas e respostas. Daniela, por favor. Obrigada, José. Obrigada, Vanessa. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite, considero uma grande oportunidade. A todos presentes, obrigada aí por estar aqui com vocês. Tenho certeza que vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês, mas também vou pegar aí os feedbacks de vocês, a opinião de vocês, e para que a gente possa construir juntos este tema. Inclusive, né, eu acho que o José introduziu muito bem, e eu acho que tem um ponto da fala dele que eu acho que a gente já poderia colocar aqui como introdução, que é justamente a gente está talvez divergindo, ou alguns pontos a gente está discutindo, e que bom, porque se não tivesse, né, nenhum ponto de reflexão, provavelmente a gente não estaria estudando nada, né? Porque se já tivesse tudo consolidado, o que não é verdade, né? Porque a gente sabe que a tutela da informação, amplo senso, é um campo pouco explorado ainda no Brasil. Não é o caso de vocês, que têm essa associação muito prestigiada e com muita tradição, mas geralmente, né, seja o pessoal na graduação, mestrado, doutorado, serviço público, nem sempre é um tema que as pessoas param e dão a importância como deveria ser. E isso vem justamente neste contexto de Lei Geral de Proteção de Dados, que justamente por a gente não ter nenhuma tradição, né, em informações que têm um caráter econômico, quem dirá agora quando a gente fala em direitos fundamentais, né, como a gente vai conscientizar e conseguir um engajamento com relação a esses temas. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, à associação, Vanessa, José, todos vocês, por este convite, e vamos lá, né, vamos começar a conversar, já trazer aqui alguns pontos que eu acho importante, e aí no final vocês fiquem muito à vontade para contribuir, sugestões, críticas, posicionamentos, opiniões. Esta é a ideia e é para isso que isso serve. Então, por favor, não se sintam tímidos ou constrangidos aí de falar realmente sugestões ou contribuições sobre o tema. O que eu pensei para hoje, tá? A gente teria aí até 45 minutos, vou tentar ser breve, tentar tocar mais, né, no que realmente é relevante. Mas eu acho que a gente teria que fazer aqui, né, colocar todos na mesma página, porque os assuntos são complexos e são assuntos que não são banais, não são aqueles assuntos que a gente trata no nosso dia a dia, né? Não são conversas comuns que se dá em grupos de WhatsApp, nos corredores das universidades. Nem sempre a gente fala, e nem sempre a gente está fazendo também as devidas correlações dessas novas legislações, desses novos bens jurídicos, dessas novas tutelas jurídicas, dessas novas posições jurídicas que vão sendo colocadas no nosso dia a dia, e que às vezes a gente não consegue entender o que uma coisa tem a ver com a outra. E aí surge também os guetos, né? É o pessoalzinho ali da proteção de dados, é o pessoalzinho da lei, é o pessoalzinho da propriedade intelectual, com todo respeito, mas aí começa os nichozinhos e ninguém conversa com ninguém e fica uma loucura, né? Tu não consegue, né? As coisas não fazem muito sentido. Então, né, aí tu chega para uma empresa, tu chega para um empresário, tu chega para uma pessoa jurídica e tu vai tentar explicar para ela as obrigações dela, tu parece uma pessoa maluca, né? Que as coisas não se comunicam. E eu vivencio isso, gente, na prática. Porque a administração pública, não pensem... Eu trabalho num município, tudo bem que é uma capital de um estado bem desenvolvido, né? Aqui no sul do país. Mas, assim, é uma loucura, né? É um rolo. Então, tu explicar como o acesso à informação tem que proteger o sigilo lá, o segredo de empresa, industrial e comercial, tem outras questões que precisam ser observadas. Então, nisso, né, pessoal, eu queria começar falando, e à luz também tanto da minha experiência acadêmica como profissional,
que é esse conteúdo da tutela jurídica da informação amplo senso, enquanto a gente não ter uma lei geral, que eu nem sei se isso existiria ou se precisaria, é muito normal que as leis entrem em conflito. É natural da inexistência, né, de um regulamento geral que trate sobre todas as formas de tutelas jurídicas de informação. Como, por exemplo, vou dar um exemplo do meu dia a dia. No meu dia a dia, eu tenho que lidar com a lei de acesso à informação, então eu sou obrigada, né, como poder público, a dar informações, colocar em transparência ativa informações, mas eu também sou obrigada a proteger todos os sigilos previstos em lei. E vocês sabem quais são esses? São inúmeras hipóteses de sigilo. Por exemplo, o sigilo fiscal, o sigilo bancário, né? Aí a gente fala em transferências de sigilo na administração pública, e a gente também tem questões relacionadas à propriedade industrial e também intelectual amplo senso. E aí a gente também tem que proteger isso. Imaginem, por exemplo, agências reguladoras que precisam aprovar, às vezes, medicações, elas vão ter contato com informações que são sigilosas, que são protegidas, e elas vão ter que analisar aquilo e até ver o que pode ser dado em transparência ativa ou passiva, ou não pode. Então, no dia a dia, né, do operador, não só das pessoas do direito, mas qualquer pessoa que trabalha, né, com, por exemplo, na administração pública ou em entidades privadas, elas vão ter que conviver diariamente com diferentes normas que criam obrigações e deveres diferentes com relação às informações. E nisso vem uma camada adicional, que é a proteção de dados pessoais. Obviamente que mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a que a gente vai falar um pouco hoje, obviamente que o poder público e a administração privada talvez já devesse ter um cuidado com os dados pessoais, seja pelas normas de consumidor, seja pelas normas setoriais, seja a administração pública pela lei, que tinha um capítulo inteiro sobre o tratamento da informação pessoal, mas a LGPD veio a sistematizar, ampliar e trazer uma disciplina comum para todos esses agentes. Então, isso trouxe uma camada adicional, e essa camada adicional tem trazido muitas mais discussões sobre esses possíveis conflitos, que, ao meu ver, geralmente são antinomias aparentes, não necessariamente não são, né, não são aqueles dilemas tudo ou nada, ou não é o segredo de empresa ou a proteção de dados, não é o acesso à informação ou a proteção de dados. Gente, isso eu vejo diariamente. Negativas de acesso à informação, porque é dado pessoal. Mas espera aí, é dado pessoal de quem? De um servidor que está recebendo uma remuneração do poder público? Tudo tem que é dado pessoal, mas isso não quer dizer que não tem que se dar acesso. Então, esses conflitos, eles estão cada vez mais frequentes e cada vez mais se tornarão complexos, até pela evolução tecnológica que a gente está vivenciando, e este ano aí foi, né, o grande passo, né, com relação à inteligência artificial, e que vocês vivenciaram aí nos últimos meses, toda essa empolgação do nível que se chegou, e que até os próprios especialistas não acreditavam que a inteligência artificial ia evoluir tanto como evoluiu, e as suas possibilidades, até no ponto de dar um medo com relação à sua evolução e a solicitação que houvesse a regulamentação pelo poder estatal, né? E nisso cria ainda mais, então, mais necessidade da tutela da informação, porque a infraestrutura onde essa tecnologia, onde essa IA vai ser desenvolvida é a base dos dados, e os dados vão ter ali tantas informações pessoais, informações das empresas, que podem ou não também se discutir se tem algum tipo de confidencialidade ou não. Então, a gente chega neste cenário. E aí eu apresento para vocês que, dentre essas inúmeras legislações, a gente tem hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que ficou em discussão durante muito tempo. O Brasil foi um dos últimos países a conseguir, né, trazer esta lei. Todos os nossos vizinhos aqui, Mercosul, já tinham legislações,
Mas eu acho que foi uma coisa boa, porque quando a nossa veio, eles já pegaram a inspiração na última geração que estava sendo gerada na União Europeia. Então, pelo menos isso, né? Que, de fato, muito embora a lei, o regulamento geral é de 2018, mas ele é de 2016, né? O regulamento geral de proteção de dados, se eu não me engano, e entrou, né, em aplicação em 2018. A nossa lei saiu, né, teve a oportunidade de pegar o que estava sendo discutido há muito da revisão da diretiva deles, e a gente já saiu alinhado com todas as legislações do mundo, principalmente também pelo papel de organismos internacionais que estavam buscando uniformizar a temática, porque no mundo globalizado, no mundo em que a gente tem a internet, a gente tem essa digitalização absurda, a gente não tem mais só mercadoria passando a fronteira, mas a gente tem também os dados circulando aí de maneira transfronteiriça. E se a gente tivesse leis muito diferentes no mundo todo, seria praticamente impossível para as empresas operarem, né, fora do seu território, porque ela teria que se adequar aí a milhões de leis diferentes, não seria viável, a economia não ia fluir, o mercado digital não iria fluir como flui se há uma harmonização das normas. Como essas discussões também são discussões de propriedade intelectual, da necessidade, né, de harmonização das legislações das diferentes jurisdições. E aí a gente tem a LGPD, e o ponto que eu entendo, na minha opinião, mais interessante da LGPD, que visa realmente o que é inovador para nós, pelo menos no Brasil, não tanto para a União Europeia, mas para a gente, é a criação de um capítulo de direitos ao titular dos dados. Isso é algo novo. A gente tinha o habeas data e a gente tinha o pedido de acesso à informação frente ao poder público, mas eu não tinha, em tese, o direito de acesso frente a uma empresa. Eu não tinha o direito, né, de pedir para ela anonimizar, para ela eliminar. Até eu poderia ter, mas eu teria que fazer uma construção argumentativa enorme com base na boa-fé, com base no CDC, enfim, ia ser uma confusão, né, para eu tentar exercer aquele meu direito. Então, ao meu ver, a LGPD inova para a gente, principalmente nessa capitulação de vários direitos, que a sua maioria está a partir do artigo 18, que é um capítulo específico na LGPD para os direitos dos titulares. E a gente teve aí algumas inovações, mas a inovação maior, e aqui foi uma inovação também para a União Europeia, não só para nós, foi o direito à portabilidade de dados. Porque o direito à portabilidade de dados não continha na diretiva lá da década de 90 da União Europeia. Isso foi algo novo colocado no regulamento europeu e que se foi colocado aqui também na nossa lei. Só que é engraçado que nos documentos referentes aos trâmites nossos aqui não tem discussão, não tem nada. Me parece que realmente eles só copiaram o que estava lá e colocaram aqui. E passou muito batido, ninguém nem falou, ninguém nem discutiu, ninguém nem viu a portabilidade de dados lá. Inclusive, até agora, muita gente ainda também não viu. O que eu acho que foi bom, porque talvez se tivesse sido discutido, era capaz que já tinham tirado esse direito, porque ele pode, em alguns momentos, ser visto como um pouco custoso e um ônus, talvez, né, para as empresas. Mas depois eu vou tentar argumentar que ele é um direito, assim, ele é tão inovador e ele é tão importante que talvez a gente só vá perceber a importância dele lá na frente. E daí a gente vai olhar para trás e vai dizer, como a gente já estava evoluído, né? E que bom que já colocaram esse direito lá e passou batido. Mas, então, né, estava falando para vocês que a gente tem esses direitos, e um dos direitos ali colocados é o direito à portabilidade de dados. Mas a nossa lei, ela, assim, na minha opinião, tá? Com todo o respeito a quem participou, tá mal escrito o direito à portabilidade, a gente não sabe o que ele significa, e, inclusive, a forma como ele foi escrita parece totalmente contraditória com o objetivo da lei geral, que era criar uma uniformidade para todas o tratamento de dados em geral, independente se é matéria consumidor ou não. E ali, o inciso 5 da portabilidade do artigo 18, ele fala em fornecedor.
né? Que já daria a parecer que é uma relação de consumo. Mas até a gente não vai ter tanto tempo para debater isso, mas só para já fazer aqui, né, uma pequena ressalva, que a nossa lei não diz muito o que é a portabilidade, ela escreveu muito mal feito, muito mal escrito, assim, no sentido de que é um direito novo, então talvez merecesse um pouquinho mais, não muita coisa, 2 linhas talvez, só explicando que ele abrangeria ou não. E aí, pessoal, a gente pega o que? A União Europeia como referência para ver o que eles colocaram lá com relação ao direito à portabilidade de dados. Então, na minha opinião, não necessariamente isso é o que a NPD vai achar, isso é o que os outros especialistas vão achar, isso é... Não sei o que vai ser entendido finalmente com relação à portabilidade, mas na minha opinião e à luz de como foi construído lá na União Europeia, que foi da onde a gente se inspirou, então faz sentido talvez se inspirar no que eles entendem por portabilidade de dados, que é nada mais, nada menos que a possibilidade de eu reusar os meus dados. Então, se trata de um reuso, ou seja, né, um uso diferente daquele meu uso originário. Então, eu quero pegar esses dados dessa relação e utilizar em uma nova atividade, num novo aplicativo, numa nova empresa ou num novo sistema. Simplificando, nada mais é do que eu copiar meus dados e pedir que eles sejam enviados para uma outra agente de tratamento de dados. Isso pode ser feito diretamente, mas eu também teria o direito de pedir uma cópia para uso meu pessoal e para que eu armazene isso, né, nos meus dispositivos e que eu possa, no futuro, de repente, enviar para um outro agente, que eu possa criar um banco de dados para o futuro com relação a questões, por exemplo, de saúde. Então, existem essas 2 possibilidades, tanto o envio para um outro agente de tratamento, quanto uma cópia dos meus dados. Só que aqui no Brasil, essa parte da cópia dos nossos dados, aparentemente, foi colocada dentro do direito de acesso, se eu não me engano, é no artigo 19, parágrafo 3º da LGPD. Certo? Então, a gente já tem essa questão aí que ficou um pouco fragmentada. E isso tem problema porque lá no 19, parágrafo 3º, eles colocaram exceções a esse direito com relação às bases legais que foram feitos o tratamento daquele dado. E aqui, no 18, não. Então, já parece que a gente tem um conflito aí na própria legislação, trouxe um conflito estranho, porque se eu restringo para o acesso, não me faria sentido que eu possa na portabilidade, porque para mim o acesso é muito mais essencial do que a própria portabilidade. Mas, de qualquer forma, então, só resumindo, né, porque é que nem eu falei, a gente vai evoluindo, mas é bom fechar cada capítulo e dizer, então, o que é a portabilidade de dados? É o direito de reuso dos dados, é uma forma de promover a autodeterminação informativa do titular. Por quê? Por mais que muito se discuta o consentimento como a coisa mais importante da LGPD, como uma forma da pessoa se autodeterminar com relação às suas informações, para mim nada mais é que mais representa o protagonismo do titular no exercício de sua autodeterminação, ele decidir com quem, quando e de que forma ele quer que seus dados fluam, né, na economia, nos sistemas e nas atividades. Ele vai decidir, ele vai exercer e ele vai, né, dar os comandos para dizer para onde seus dados devem ir, quando e de que forma. E isso nada mais busca que dar para o titular um papel no ecossistema de dados, porque até agora a gente é meramente passivo. As empresas usam os nossos dados a favor das suas atividades, e o que é ok, mas a gente não está se beneficiando de nada. E o que eu quero dizer com isso? Que assim como as empresas, assim como o terceiro setor, que tem entrado na tendência também do Big Data, etc., o poder público deveria também, está meio atrasado, mas também deveria explorar mais, né, as tecnologias. Os dados são
vetores importantes para condicionar as nossas ações e nos ajudar a tomar decisões que vão salvar dinheiro, que vão nos tornar mais eficientes. E isso também deveria ser para a nossa vida privada, para a realização das nossas felicidades, desejos e vida pessoal amplo senso. Então, eu também deveria começar a usar os meus dados daqui a pouco para fazer um planejamento familiar, para fazer uma questão financeira, e eu precisaria ter acesso a esses meus dados para eu conseguir utilizar dessa forma. Por exemplo, na União Europeia, que as pessoas em geral são muito mais conscientes, assim, estou falando uma generalização que pode estar errada, mas assim, vamos supor que, em geral, são pessoas mais... Existe um senso comunitário com relações a questões de sustentabilidade. Lá eles já estão discutindo utilizar a portabilidade de dados, de pegar os consumos de energia elétrica, entre outros, para fazer uma tabela de como eles podem se tornar mais ecossustentáveis a partir da análise dos dados deles. E isso pode ser para várias áreas. E aí, a ideia da portabilidade é que, a partir do momento que os agentes de tratamento estejam preparados para receber esses pedidos e executar esses pedidos, que a pessoa possa até criar, e aí são ferramentas que podem ser desenvolvidas pelo mercado, criar painéis de gestão das suas próprias informações, em que o titular seria o seu próprio controlador, tá? Vamos dizer assim, eu vou ter o meu próprio banco de dados que eu vou pedir de todos os serviços que eu uso, aplicativos, e eu vou juntar nesse meu painel, que já existe isso no mercado, no Brasil, não sei se é desenvolvido, mas já existe pesquisa, pelo menos na União Europeia, que seria, né, os sistemas de informação pessoal. O meu próprio sistema seria um dashboard que eu colaciono todas as informações sobre a minha pessoa dos diferentes fornecedores e até poder público, tá? Por isso que portabilidade não deveria ser só para fornecedor. Imagina meus dados escolares, meus dados referentes a quem fez uma faculdade na universidade pública, a quem usa o sistema público, e sinceramente todos nós usamos. Olha as vacinas, a gente não vai no privado em regra, né? Então eu poderia pegar esses dados e ter esse meu sistema, e quando eu quero usar um novo aplicativo, eu só clico ali um botão que ele vai enviar os dados que eu selecionar do meu sistema para esse novo serviço, por exemplo. Então, seria uma forma, literalmente, do titular ser o seu controlador, na verdade, para mim, não tem uma forma melhor da gente fazer a gestão das nossas informações, senão a partir da portabilidade de dados, porque as leis de proteção de dados querem que a gente tenha a autodeterminação informativa. E, para mim, uma autodeterminação informativa plena seria por meio da portabilidade de dados, para que se realize isso, dentre outras várias possibilidades. Mas aí, pessoal, o ponto que a gente chega, e que tem tudo a ver com vocês aqui, beleza, é super legal a portabilidade, pelo menos em tese, ela tem efeitos, ela poderia gerar vários efeitos legais, tanto para mim, individualmente, que foi o que eu falei, mas eu nem entrei no mérito da questão da concorrência, de fomentar o mercado, do estímulo a novos serviços, novos produtos, também tem essa vertente. Então, em tese, a portabilidade é muito bacana, e se bem desenvolvida e até que as pessoas tenham conhecimento dela, porque a maioria não tem conhecimento desse direito, e foi feita uma pesquisa na União Europeia que nem as startups ainda sabem disso e não sabem explorar como elas poderiam se beneficiar da portabilidade de dados e talvez desenvolver ferramentas para operar a portabilidade e receber esses dados para fazer novos produtos e serviços. Mas a gente entra num ponto problemático que diz o seguinte questão. Se eu estou transferindo, a gente tem a hipótese da cópia para mim, pessoa, para mim fazer, para o titular utilizar no futuro. Mas existe a possibilidade, e é o que a portabilidade sempre pensa, nessa transferência direta entre agentes de tratamento. Em geral, os agentes de tratamento, a maioria vão ser empresas, não necessariamente, mas como regra pode ser empresas. E aí a gente entra numa dúvida
com relação à concorrência desleal. Será que a transferência direta destes dados poderia gerar algum risco ou coloca algum risco com relação à concorrência desleal, no sentido de que a transferência desses dados pode contribuir para que aquela empresa que receba tome conhecimentos de modelos, estratégias ou técnicas que deveriam ser secretas por comprometer, né, por ser o diferencial competitivo daquela outra empresa. Será que isso poderia acontecer? Será que isso é um risco que tem que ser colocado? E será que isso poderia ser um limite para a execução da portabilidade? E eu acho que sim, a resposta é com certeza. Isso é uma questão que a gente tem que pensar, isso é uma questão que a gente pode ser, eventualmente, um limite, sim, à portabilidade de dados, mas não pode ser um limite absoluto ou um limite abusivo, né? A gente tem que saber diferenciar o que é algo que realmente possa comprometer a concorrência desleal e o que não. E aí a gente tem 2 pontos aqui que são os pontos de partida para tais discussões, que são o seguinte: a própria lei, a própria LGPD trouxe no próprio inciso da portabilidade de dados a observância do segredo industrial e comercial quando da execução da portabilidade de dados. Então já está tipificado isso. A gente não pode, não tem como fugir, né? Já está ali muito bem posto na própria lei. Inclusive, não é só na lei, não é só no inciso da portabilidade que isso veio colocado na LGPD. Na verdade, a gente tem praticamente 13 disposições sobre isso na Lei Geral de Proteção de Dados, e agora no projeto, no projeto do Senado, né, que foi aqui publicado em maio de 2023, o PL, né, do Senado com relação à regulação no Brasil da inteligência artificial também traz disposições muito parecidas com a LGPD com relação ao segredo industrial e comercial, principalmente no direito à revisão e explicação de decisões automatizadas. Nisso, então, a gente tem essa tipificação, essa previsão legal com relação aos segredos de empresa. E a outra discussão que a gente tem com relação a isso é com relação aos dados abarcados na portabilidade de dados, que também tem correlação com essa questão de concorrência desleal, que diz respeito a quais dados estariam abrangidos na portabilidade. Por quê? Porque existem os dados que eu forneço numa relação, então eu proativamente faço um cadastro e coloco os meus dados. Existem aqueles dados que são observados pelas empresas e elas vão complementando, então, o meu perfil com aqueles dados observados. E existem dados que são criados pela empresa. Por exemplo, eu pego um dado cru com relação ao tempo que eu assisto um determinado filme, um determinado gênero de filme. Então, o Netflix, por exemplo, ele fica vendo esse meu comportamento, ele pode aplicar ali um algoritmo, uma inteligência artificial, que a partir deste meu comportamento com relação a determinados filmes, ele tira uma conclusão que a minha preferência é a preferência X com relação a filmes, e a partir disso, a Daniela gosta de filme, sei lá, de francês. E aí eu não disse isso para ele, você já em algum momento, quando vocês entram no Netflix, vocês colocam suas preferências, vocês escrevem lá as preferências de vocês? Não, né? Ele presume, ele infere essas preferências a partir do nosso comportamento. E isso ele constrói a partir de investimentos que ele faz, né, nas suas tecnologias, nos sistemas que ele coloca para chegar a essas conclusões. É possível que essas conclusões sejam tiradas por humanos também, pode ser, mas acho muito difícil, né, que tenha um banco lá de dados que alguém fique analisando para chegar a essas conclusões. Obviamente, provavelmente, tem algum tipo de sistema que faça isso e que não seja análise humana. Mas, de qualquer forma, se isso é construído
pelas empresas, né, a partir muito embora seja dados pessoais, e essa inferência sobre a minha pessoa é um dado pessoal, porque a Daniela gostar do filme X é um dado pessoal, porque diz respeito a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Mas houve o investimento da empresa para se chegar até a esse dado. E aí a questão que se coloca é, se eu der este dado para outra empresa, isso poderia, né, gerar algo que afeta a concorrência desleal, e eu falo aqui concorrência desleal da forma como o segredo industrial e comercial está tipificado atualmente na nossa legislação, mas a gente pode também ver mais critérios para conseguir interpretar o que seria o segredo industrial e comercial, que deveria ser, né, levado em consideração. E aí o medo disso é que essa inferência em si, ela não está dizendo como o algoritmo foi escrito, como ele opera, o código-fonte do algoritmo, essa inferência, não diz respeito a isso, né? Que talvez pudesse estar incluído dentro de um segredo. Mas o que se coloca é que o risco de eu dar todas essas inferências para o meu concorrente, que ficaria muito fácil de ele chegar, né, até como o sistema opera, esses sistemas utilizados, por meio de uma engenharia reversa, e por isso seria, né, uma forma indireta aí de violar o segredo industrial e comercial, que é justamente o que a gente gostaria, né, de conversar aqui e de debater aqui. Como eu já falei bastante, eu vou fazer os encaminhamentos finais e as questões que a gente pode, que eu acho mais controversas e que a gente precisa começar a definir, precisa ter trabalho doutrinário, começar a escrever para isso ser construído. Porque eu vou confessar para vocês, essa pesquisa que eu fiz sobre o segredo industrial e comercial na portabilidade de dados foi uma pesquisa em 2019, porque foi quando eu estava fazendo meu pós-doc. Porque quando eu fiz a minha tese, eu fiz sobre portabilidade de dados, porque era mais sobre concorrência a minha tese. Não era tanto que assim, tem concorrência, né, lá do CAD e tal, e tem a concorrência desleal. Às vezes a concorrência desleal pode afetar lá a concorrência do CAD, mas em geral elas não se confundem. Então eu fiz mais focado nisso. Mas no pós-doc eu fiz a pesquisa sobre inferências. E naquela época teve um artigo de uma professora da USP, a professora Juliana, que diz que o segredo industrial e comercial dentro de propriedade intelectual, propriedade industrial, é o tema menos desenvolvido no Brasil. E, ao meu ver, e aí vocês são os especialistas, eu acho que o quadro não mudou até agora, 2023. Porque naquela época, quando eu pesquisei, eu vi lá na Europa já tinha diretiva de proteção de segredo industrial e comercial já há bastante tempo, uma diretiva que uniformizou o assunto em todos os Estados-membros, e aqui a gente ainda encontra esta questão dentro de um capítulo, lá do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, que, se não me engano, está ainda classificada assim, no tópico como comete um crime, né? E ainda a gente tem que discutir a questão civil e administrativa. Então, me surpreende um pouco que as legislações que não são do tema, elas têm colocado isso, mas que a própria lei que é do tema não fala tão claro como está na LGPD ou na própria projeto de lei de inteligência artificial. Então, eu não sei, e aí é uma provocação, tá? Como uma pessoa externa, da necessidade de ter uma legislação regulamentando o que é o segredo, né? O que ele pode abranger em tese e como pode ser, quais são as exceções também a esse segredo, né? De que forma ele pode ser excepcionado. Porque da forma como posta, fica muito difícil de saber, né, o que é realmente o segredo e fazer esse devido equilíbrio de interesses, porque, na minha opinião, e aqui mais uma provocação para os debates, nenhum direito é absoluto. Eu nem sei se o segredo de empresa seria um direito, mas vamos supor que ele é uma posição jurídica, né, como os portugueses falam. Ele é uma posição jurídica que tu tem, que tu pode exercer tutela com relação e exigir até reparação civil, enfim. E me preocupa muito a forma como ele tem sido colocado, que ele dá muita
muito poder para aquele que detém essa posição jurídica, a ponto disso ser exercido num denominado abuso de direito ou exercício inadmissível de uma posição jurídica. Então, vamos supor que tu chega para um titular e tu vai dizer que tu não vai dar acesso aos dados, porque isso aqui é segredo industrial. Imagina que as pessoas estão sendo privadas de um direito ou privadas de um acesso a um benefício assistencial, por exemplo, e tu não vai dizer para a pessoa os dados que tu inferiu sobre ela, porque aquilo ali é um segredo. Não me faz sentido, me parece que nenhum direito é absoluto, então tu tem que tentar ou fazer um termo de confidencialidade para aquela pessoa que vai receber e dizer que ela não pode utilizar para outra finalidade aquelas inferências, que ela não pode passar para um concorrente, ou tu pode dar informações que ela consiga saber e consiga se defender e até recorrer daquela decisão, mas sem necessariamente precisar entrar nos detalhes técnicos. Outro problema, e aí eu encerro também, outra discussão, como é que a gente fala em segredo industrial e comercial quando muitos das tecnologias ou sistemas de IA, eles se baseiam em dados ou testes que às vezes estão públicos, são fontes públicas, né? O que vai ser considerado segredo ou não, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que começar a colocar, e isso precisa começar a ser sistematizado, né? Até medidas de balanceamento. Tu dá informações gerais, mas tu não precisa dar o código-fonte, por exemplo. Já é uma forma de dar alguma transparência sem precisar prejudicar o segredo. E, então, encerrando e passando aí para a nossa discussão, eu acho que esse tema é um dos temas mais importantes da realidade atual, porque hoje, né, a gente teve lá no Parlamento Europeu, passou a proposta de regulação da inteligência artificial, tem várias partes que tratam sobre isso, de confidencialidade. Ontem foi feita uma proposta de emenda à Constituição com relação à transparência algorítmica, ou seja, qual vai ser a transparência? Como vai proteger o segredo dentro dessa transparência? Qual é o limite dessa transparência? Então, assim, tudo vai se resumir a isso, e a gente vai ter que criar vetores interpretativos, tanto para proteger, porque, gente, é super importante proteger, sim, o segredo, mas ele tem que ser protegido também, né, de uma forma equilibrada com outros interesses que também são importantes, também para a inovação e também para a evolução da nossa sociedade. Então, é isso, obrigada, e aí fico à disposição aí que a gente quiser conversar e complementar. Obrigada. Bom, muito obrigado, Daniela. Foi muito bacana a sua apresentação, muito completa. Você começou com conceitos básicos, né? Não os triviais de proteção de dados, mas a questão básica, abordando, contextualizando, usando como pano de fundo o direito à portabilidade, e nos trouxe para uma crítica muito interessante, que é talvez a falta de trabalhos de uma maior efetividade e número de trabalhos acadêmicos sobre o tema segredo de negócio. Até olhando aqui os participantes, nós temos hoje aqui o Dr. Jacques Labruini, que é um dos principais, as principais referências sobre o tema, ele e Elizabeth Fekete, que escreveram, se debruçaram sobre o estudo do tema. Então, fica, eu acho, uma provocação a todos nós demais, né, praticantes e atuantes na área de propriedade intelectual, uma produção maior científica, porque o tema urge em vista do avanço tecnológico. Eu queria começar abrindo as perguntas, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de fazer um debate, temos mais 20 minutos aqui, e passando a palavra para os demais coordenadores, primeiramente para os demais coordenadores, e pedindo para a audiência, nós temos, nesse momento, 36 pessoas,
chegamos a 50, que é um número bem bacana, né? No pico. Então, quem quiser mandar perguntas, manda aqui no Q&A. Eu faço as perguntas, mas eu gostaria de abrir para a Vanessa e para o Fábio, que são coordenadores da comissão, para que eles façam perguntas, e aí depois eu também fiz umas anotações, eu tenho várias. Mas, Vanessa, Fábio, vamos começar pela Vanessa? Pode ser. Obrigado, José Eduardo. Daniela, faço coro aí às palavras do José Eduardo, né? Tanto da abertura, quanto agora também pós sua fala. Acho que para a gente é um momento super relevante da gente ver do ponto de vista de sistematização mesmo, né, desses dois assuntos e de construir ali, né, um caminho, uma ponte, né, para uma intersecção entre eles da maneira em que, de fato, a gente consiga, né, atingir os propósitos de cada um deles. Acho que a primeira questão que eu colocaria, e acho que ela é fruto até do nosso debate em preparação para essa fala hoje aqui, né, seria no seu ponto, né, você abriu e você concluiu dizendo, né, que esse de fato é o tema que você entende mais relevante, né, ou que deve ser cada vez mais relevante, sobretudo agora quando a gente fala também, né, de inteligência artificial. Mas, de uma certa forma, a gente tem esse tema posto, né, na União Europeia aí já como um direito desde 2018, no Brasil, na legislação, gerando algum tipo de debate, ainda que precário ou limitado, com relação a esse ponto, mas por que ele ainda não virou o grande tema que ele tem potencial efetivamente para ser, né? Sobretudo porque ele visa um propósito, que é um propósito de inovação que está lá como um dos fundamentos também para a proteção de dados pessoais. A proteção do segredo de negócio ela também gira em torno, né, desse estímulo a uma inovação. Então, por que talvez a gente continue vendo essas duas coisas, né, quase que como de maneira antagônicas, e a gente não entenda que o propósito de ambos seja a inovação e como que a gente constrói esse ponto de equilíbrio. E aí, já para aproveitar também, né, essa pergunta, né, o professor Solov, lá da DW, ele sempre fala que o que é importante não é a informação, né, não é o dado pessoal per se, né, daquilo que eu vou botar num cadastro, mas é o conhecimento que ele é separado, ele é analisado, então, e é esse trabalho em cima desses dados que me geram um conhecimento valioso e que, em geral, é exatamente aquilo que eu vou proteger por segredo. Então, queria saber também se nas suas pesquisas apareceu algum ponto de equilíbrio, né? Então, se esses são dois direitos que eles estão projetados para a inovação, para um estímulo até certo ponto, inclusive de concorrência, qual que é o ponto de equilíbrio aí, né, que você pensa em relação a eles? Já passo então para responder, né? Por que não avançou a portabilidade, né? Considerando que poderia ser um mecanismo importante para a gente evoluir e inovar aqui na nossa realidade, né? Eu acho que a questão não evoluiu, assim, pelo mesmo motivo que, ao meu ver, a LGPD ainda não evoluiu no Brasil, porque a gente faz muitas leis maravilhosas, bonitas, né, inspiradas no melhor que há no mundo, né, em termos de direitos fundamentais, mas a gente não tem o estímulo, o apoio para a implementação. Por exemplo, mais uma vez, vou falar da minha realidade, poder público. Criam milhões de políticas maravilhosas, lindas, perfeitas. Há mais uma lei hoje da política assistencial para não sei o quê. Maravilhoso. Mas aí, na prática, a gente não tem, né, nenhum apoio, é só Tribunal de Contas, né, em cima da gente, só punindo, a gente só faz tudo errado. Todos os problemas na prática. Então, assim, ó, ao meu ver, tem que ter uma política de fomento, de conhecimento, de conscientização, pesquisa, investimento em pesquisa, né? Justamente para desenvolver isso, para as pessoas conhecerem as leis e conhecerem seus direitos. Se a gente sair na rua aí perguntando quem conhece LGPD, olha, as pessoas vão saber que existem a lei e para que ela serve. Então, a gente não tem uma cultura, talvez porque
o país é um país desigual, as pessoas não conhecem seus direitos e não exercem os seus direitos, talvez porque às vezes nem tem tempo, trabalham, né, o dia inteiro, não tem nem capacidade nem tempo para exercer seus direitos. É aquela coisa, deixa para lá. É que nem com relação política e cobrança do poder público. A gente não vê a população participando das decisões, influindo nas decisões, porque sequer tem um conhecimento também que ela tem direito de participar das decisões. Então, assim, não adianta fazer uma lei, colocar um direito maravilhoso, então tu não estimular a economia, tu não estimular os agentes, tu não dar incentivos para eles desenvolverem, e também conscientizar a população que ela conheça os direitos e que ela exerça os direitos, né? Isso poderia ter sido um papel desenvolvido pela NPD, que eu não vi ainda de ser desenvolvido. E assim, eles falaram, realmente a gente não vai punir, realmente, a gente viu que não está punindo, né? Isso eles cumpriram. Mas eu não vi o contrário, assim, de realmente fomentar, de desenvolver, de estimular, de criar o sandbox ali, olha só, por exemplo, portabilidade poderia ser algo que poderia ser bem acompanhado pela autoridade reguladora desde o início e fazer um programa de sandbox ali, até não punir, mitigando a aplicação das sanções, para ver como é, que tipo de dado envolve, como funcionaria, estimular o desenvolvimento de algum projeto de portabilidade acompanhado, por exemplo. Por outro lado, eu acho que a portabilidade evoluiu bastante dentro do Open Finance. Esses tempos estava lendo lá o Open Finance e eu achei que o programa deles está fantástico. A forma como eles criaram, o apoio regulatório da agência reguladora fomentando desde o início e pensando em todas as etapas. Se tu for ver, o Open Finance é justamente um modelo de uma atividade que foi pensada à luz de todas as obrigações, e não só da LGPD, mas principalmente da LGPD, porque eles pensaram na proteção de dados desde a concepção, e eles viram todo o ciclo, a responsabilidade dos agentes, tem fiscalização, tu pode ser descredenciado se tu não cumpre as regras. Então, eu acho que a portabilidade talvez deva começar por mercados regulados e com o apoio das autoridades regulatórias daquele mercado para dar o apoio e empurrar, assim, criar uma infraestrutura necessária para se desenvolver. Então, eu acho que falta os atores que buscam, né, promover inovação, tecnologia no nosso país, que eles atuem mais nesse sentido, e aí, né, faço a ressalva que para mim, no setor financeiro, eu acho que isso vai dar certo, está recém começando, né, pelo que eu vi, a primeira fase ainda está só de dados abertos, de dados que não envolvem dados pessoais, mas colocar quais são os dados dos produtos e serviços que existem em Open Data, né, que já é uma grande evolução, e aí depois, nas próximas fases, evoluir com o compartilhamento de dados pessoais. Então, eu acho que falta isso. E também, óbvio, o terceiro setor também poderia fomentar, né? A gente vê tanta gente falando tanto de direitos fundamentais, de proteção de dados, é lindo, maravilhoso, mas também esses mesmos ativistas também poderiam contribuir, ajudar aí também em criar possibilidades com relação a inovações de forma sustentável, dizendo o que tem que ser feito, como ser feito, né, para respeitar o direito fundamental. A gente também poderia ter isso. Com relação ao equilíbrio, né, e eu acho que a Vanessa falou muito bem, não é o dado em si, não é aquele dado cadastral que importa para as empresas, e sim aquele conhecimento que é gerado a partir da experiência do usuário, que tu consegue até dar serviços customizados a partir das suas preferências, dos seus gostos, das suas capacidade contributiva, entre outros. Mas justamente por ser isso que é o diferencial, talvez isso seja um diferencial competitivo hoje, e por isso talvez possa ser exatamente protegido aí pelo segredo industrial e comercial. Uma proposta de harmonização que eu penso não estou nem falando ainda na conceituação de segredo, o que vai ser protegido ou não, mas eu penso que sempre que houver negativas, né, e uma forma aqui de compatibilizar também a proteção de dados, que essa negativa tem que ser justificada para o titular, né? Então, vai dizer, isso aqui envolve meu segredo industrial, comercial, por que aquilo ali é o segredo?
e justificar e dar alternativas. Para mim, uma forma de compatibilizar isso. Olha, eu não posso te dar acesso a isso, mas eu vou te informar isso. E que essa informação seja significativa. Porque, na maioria dos casos, o titular dos dados não precisa saber o código de fonte, ele não precisa saber como o algoritmo foi escrito. Ele nem entenderia. Ainda que se desse, ele nem entenderia. Talvez basta algumas informações básicas que não necessariamente vão comprometer aí o segredo industrial e comercial. Então, eu acho que uma forma de compatibilizar é assim, se os fornecedores ou agentes de tratamento, amplo senso, começarem a dar negativas evasivas, isso vai ser um problema, eles vão ser penalizados, e aí a discussão, em vez de ir para a construção de um correto proteção do segredo, fica só todo mundo perde, né? Ninguém ganha, nem o titular, nem a empresa, enfim. Então, eu acho que é isso, cuidar as negativas, que elas sejam justificadas, e ainda que seja o caso de uma negativa, ver se não dá para conciliar e dar algum tipo de informação, porque geralmente dá. Eu tenho esse conflito geralmente entre lá e LGPD, e a maioria dos casos pode tirar o dado pessoal, nem era o caso, nem precisa do dado pessoal, então, às vezes, teria como compatibilizar. E, por último ponto, eu acho que é importante aí vocês me digam depois. Eu acharia interessante ter uma norma para o segredo. Pode ser na lei, na lei de propriedade industrial, mas que ele fosse que tivesse critérios ali estabelecidos, né? Por exemplo, eu acho que na diretiva lá da União Europeia diz, olha, tu tem que também demonstrar que tu fez investimentos para proteger esse segredo dentro da empresa, que ele não fica no boca a boca, que ele não sai por aí qualquer um falando. Então, não é só alegar o segredo, né? Tem que ter várias condutas que demonstrem que aquilo ali realmente é tratado como um segredo pela empresa também. Então, acho que é isso. Ótimo. Eu quero continuar eu achei a pergunta da Vanessa muito boa, e eu queria continuar nessa discussão, né, do equilíbrio entre os direitos, né? O equilíbrio entre a proteção de dados, que é um direito fundamental, e agora está claro isso na Constituição, e um direito que é muito caro às empresas, que é o segredo de negócio. E você, na sua obra, você vem e faz uma conceituação muito boa e muito relacionada ao entendimento europeu sobre segredos de negócio, e você coloca como uma proposta de conclusão, né, que toda a inteligência para se chegar a um resultado, que pode ser uma inferência, pode ser um score de crédito, isso é protegido por segredo de negócio. E está muito em linha com o próprio posicionamento do STJ quando aplicou a questão do credit scoring, né? E disse, olha, pode ser feito, pode ser informado, deve ser informado aos correntistas quais dados, quais informações foram usadas, mas a engenharia e a inteligência para chegar àquela informação estaria protegida. E aí a minha pergunta para você que é onde a gente teve o debate, né, conversando debate por WhatsApp, mas agora a gente pode fazer ao vivo, é a questão da inferência, né? Porque vamos pegar o setor bancário, como você mesmo citou, né, que tem agora a lei de Open Banking. É muito importante para o Itaú, e aqui eu estou usando o nome dos bancos meramente de forma ilustrativa, sem nenhuma referência a um caso que eu esteja trabalhando, tá? Fazer esse disclaimer. Mas, para o Itaú, a inteligência que ele cria sobre a Daniela Copete Cravo é muito importante para que ele tenha uma maior eficiência e possa te oferecer o melhor crédito possível, também para ficar na questão dos créditos. E mais, para te oferecer seguros, para te oferecer uma série de benefícios que vão ser importantes, inclusive, para te manter como cliente.
permitir que aquela inferência seja, porque inferência, e aqui eu concordo com a sua conclusão, né, que inferência é um dado pessoal, é a inferência, você dizer que aquela inferência pode ser transferido para o Bradesco, por exemplo, cria um arrepio entre os agentes econômicos, né? Então, eu queria colocar para você aqui exatamente, tipo assim, entrando mais a fundo na pergunta da Vanessa quanto ao equilíbrio, aonde está o equilíbrio com relação aos dados inferiores? Ótima pergunta. E eu até falei para ti depois que eu repensei, né, no artigo, e aquela coisa, né, a gente faz um artigo lá, uma época, a gente nunca, às vezes não tem ninguém para discutir, e é natural, e eu acho que até precisa ter, né, eu acho que até a gente tem que louvar quando as pessoas repensam e estão abertos aí. E realmente, eu acho que, eu continuo achando que sim, é um dado pessoal, mas só por ser um dado pessoal não necessariamente afasta a priori uma possível proteção. Então, há a possibilidade de a gente discutir, sim, se ele pode ser considerado ou não a proteção, um segredo, né? A inferência em si, muito embora seja um dado pessoal. E aí, olha só que interessante, na União Europeia, eu não sei se foi este o motivo único e exclusivo para eles retirarem da abrangência da portabilidade as inferências. Me parece que talvez deva ter sido, mas na União Europeia a portabilidade não abrange os dados inferidos, as inferências estão fora da portabilidade. Me parece, talvez por esse motivo, né? Eu não tenho conhecimento, também não tenho acesso a tantas discussões, né, que foram feitas lá. Aqui, na época, em 2019, que eu tinha tempo para discutir, fazer isso, porque agora, né, a gente trabalha horrores, mas na época eu só pesquisava, enfim, dava aula, mas pesquisava, eu fui conversar com umas pessoas que participaram aqui do projeto daqui. Aí eu perguntei se o segredo tinha sido colocado ali como uma forma de tirar as inferências do objeto. Aí todo mundo falou, não, ninguém pensou nisso. Veio a questão do segredo, talvez até por pressão das pessoas que trabalham com propriedade intelectual, e muito bem, colocaram lá, mas que não foi, assim, refletido para pegar as inferências. E sim, porque tem que ser observado. Daí, como vai ser observado, isso aí a gente vai discutir depois. Mas que não teve uma discussão, olha, as inferências têm que sair fora do âmbito da portabilidade, então por isso que tu colocou a observância do segredo industrial comercial. Não houve essa reflexão. Mas, tanto que lá na União Europeia não tem isso no texto deles lá da portabilidade, mas tem, que só vai abranger os dados, eu não me lembro agora o termo, se era fornecidos, eu acho que é os dados que foram fornecidos pelo titular dos dados. E aí a interpretação é que inferências está fora, e isso é uma interpretação, sim, consolidada, inclusive do Working Party, aquele do grupo de trabalho, dizendo que as inferências não estão incluídas por causa do termo utilizado no artigo, que lá é o artigo 20 da portabilidade, que é os dados fornecidos pelo titular. E aí, o fornecido, ele tem uma interpretação ampla, que é com relação aos dados, proativamente, como também os observados, não as inferências, os observados. Então, sei lá, um batimento cardíaco é uma coisa que foi observada. Depois, aquele conhecimento de dizer que a pessoa tem a doença tal, ou que a pessoa quer comprar tal coisa, é a inferência. Entraria o observado, o capturado, né, assim, passivamente, mas não a inferência. Então, me parece que isso é uma forma, talvez, de equilibrar, e que lá ficou muito fácil, mas que, sinceramente, aqui, mais uma vez, o texto foi mal escrito, não pensaram no objeto, e agora a gente vai quebrar a cabeça para saber se o segredo é com relação a inferências ou é com relação ao quê? O que eles estavam pensando, né?
Até porque só a interpretação lá, a interpretação histórica não é um método interpretativo único, né? Na hermenêutica a gente pode ter várias interpretações, sistemática, enfim, mas é uma interpretação que tem que ser feita. O que eles estavam pensando aqui? E me parece que não estavam pensando nisso, mas foi uma salvaguarda que eles já colocaram. Eu acho, e aí assim, mais uma vez, eu não tenho... Eu já fiz, na época também que eu era pós-doc, a gente chamou o Facebook aqui na URGS, foi super legal, veio, a gente discutiu, e até para pegar o feedback das pessoas que estão estudando o tema. Muitos disseram que talvez sem as inferências, a portabilidade não ia ter tanta utilidade assim para fomentar a concorrência, tá? Assim, amplo senso. E também, porque, por exemplo, no banco, né? Às vezes tu vai só conseguir dar uma proposta de crédito melhor para aquela pessoa se tu pegar lá a inferência, se ela é uma boa pagadora, qual é a capacidade dela cumprir no prazo. Se eu só pegar os dados cadastrais, talvez eu não consiga ofertar um serviço melhor do que o banco que ela tem as inferências dela, e aí também, no fundo, talvez não sirva para tanto o Open Banking, porque o outro banco não vai conseguir ofertar o melhor produto para aquela pessoa sem saber essas inferências. Então, assim, eu estou colocando aqui, mas eu não tenho uma conclusão, assim. Acho que a gente precisa de mais estudos, mais dados, né? A gente não, assim, é complicado. E aí, um outro ponto que eu trago para vocês é o seguinte, então tá certo, porque a inferência, ela não é a inferência em si, ela não traz o segredo de como fazer, né? Não é eu pegar ali o credit scoring daquela pessoa que eu vou conseguir montar aquele algoritmo, né? Eu não vou conseguir só por aquilo, exceto se eu fizer uma engenharia reversa. Mas daí eu trago uma seguinte questão que eu estava estudando ontem, que lá na diretiva da União Europeia do segredo, ele diz que se a pessoa conseguir por engenharia reversa, não entra no segredo de empresa, que não estaria violando o segredo de empresa. Mas isso não tem na nossa lei, né? Então talvez não se aplicasse. Mas, assim, é complicado. Eu não tenho uma opinião certa, assim, mas eu entendo a justificativa da União Europeia de retirar as inferências de um direito amplo, mas talvez em alguns casos específicos, em políticas específicas, talvez a gente coloque as inferências, talvez uma questão de saúde, sei lá, pode ser que seja importante ter as inferências. Mas aí, repetindo, né, isso é para portabilidade de dados, mas para o acesso a dados, lá na União Europeia são todos os dados, inclusive a inferência, né? Perfeita, muito obrigado pela sua resposta. Eu acho que esse é o grande, a pergunta feita pela Vanessa é a grande discussão a ser feita, né, o equilíbrio, porque a Lei Geral de Proteção de Dados cita segredo de negócios, né, e eles chamam de segredo de indústria, de comércio, 13 vezes, sendo que 12 vezes para criar um limite ao direito sendo assegurado ao titular de dados, e na 13ª, não nessa ordem, mas em uma como coloca como dever da ANPD assegurar a proteção do segredo de negócio. E aí eu acho que a gente cai no que você colocou da falta de uma, que eu anotei aqui, sistematização jurídica ou até mesmo conceituação do segredo de negócio. Porque se a gente for entender o segredo de negócio como uma faculdade de manter confidencial um conjunto de informações, né, que foram feitas por esforço próprio e mantidas em sigilo e cujo valor para a empresa está exatamente no seu segredo, né, que são as balizas clássicas, né, para se determinar um segredo de negócio, a gente talvez possa entender que o direito assegurado é de não permitir que seja acessado por um concorrente. E aí responde à preocupação do direito de acesso, porque o direito de acesso mantido em sigilo, a pessoa vai ter acesso, inclusive, às inferências, mas quando ela pedir a portabilidade, ela pode ter acesso,
mas não pode transmitir para o terceiro, porque no momento que transmite para o concorrente, estaria aí sim violando o segredo de negócio. Mas isso é só uma proposta que eu, pensando no tema, cheguei, longe de ter sido testado ainda em juízo, mas eu acho que lendo a sua obra, né, sobre o tema, foi aí que eu cheguei, né? E eu fiquei muito com a questão do equilíbrio que a Vanessa trouxe. Então, eu queria agora, já indo para os finalmente, acabou que a gente monopolizou, eu e a Vanessa, as perguntas, acabou não tendo nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu queria deixar para a Vanessa, se ela quer fazer alguma conclusão. Vanessa, tem algo a dizer? Acho que só brevemente, né? Eu acho que tem coisas nessa interface entre o segredo e a proteção de dados, a própria portabilidade, que eles são muito tentadoras, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o 39 do TRIPS, quando ele fala de segredo, ele vai falar, bom, é algo que você tem, né, o que você mantém um certo tipo de sigilo, e aí se eu olhar para as leis de proteção de dados pessoais, ela, em certo nível, exige um sigilo daqueles dados. Depois você olha, é algo que tem uma potencialidade econômica, né? Se eu olhar para o lado de dados pessoais, exatamente, né, o que tomou aí a maior parte da nossa discussão, então, os dados, sobretudo os dados que obtém, né, com as inferências, é dali que eu tenho, né, o maior valor econômico. E se eu olho para o ponto de vista de cuidados do segredo, né, é óbvio que eu também tenho, né, o paralelo na LGPD, em qualquer outra legislação de proteção de dados pessoais, que vai olhar justamente para essa combinação de, enfim, eu tenho lá o princípio, né, de segurança, de prevenção, uma série de coisas, eu vou conseguir achar esse ponto, né? Acho que a minha fala vai mais no sentido da gente não ser tentado, né, achar que, bom, né, essas normas, elas são mais ou menos parelhas, né? Elas encontram ali o ponto de equilíbrio nisso, e a gente acabar jogando essa discussão, né, sem sistematizá-la, jogar essa discussão, sobretudo para o judiciário, né, e virar quase que, ou até para a NPD, sem uma sistematização antes, que prejudica a nossa segurança jurídica, tanto para a empresa que está investindo no desenvolvimento de alguma coisa, quanto para o titular que continua querendo ser capaz, né, se o propósito do direito à portabilidade é ampliar a autodeterminação informativa dele, eu certamente não consigo, né, se várias inferências sobre ele são feitas, ele acaba não tendo acesso, quer porque ele não consegue transferir, quer porque ele não tem transparência com relação a isso. Então, acho que o meu ponto vai mais nesse sentido mesmo, de que a gente precisa, né, colocar a bola no chão, como diriam os futebolistas aí, né, colocar a bola no chão, sistematizar a coisa, porque acho que a gente tem um perigo maior de isso ir, né, para discussão e ficar aberto para uma discussão do judiciário, cada caso vem de uma forma e você acaba gerando insegurança, né, em instituições que são muito caras e que têm preceitos ali, até de rule of law, muito relevantes a proteger. Exato. Muito bom. E aí, pegando carona no comentário da Vanessa, o Márcio Merkel fez um comentário exatamente começando, citando o TRIPS, e ele deixou uma pergunta para a Daniela e para os panelistas, mas eu vou deixar para a Daniela. E ele diz o seguinte, se uma solução não seria a alternativa, se uma alternativa não seria o titular do dado inferido solicitar a destruição, né, do dado inferido, quando eu imagino aqui a questão da portabilidade, né? Então, você faz a portabilidade e você pede a destruição, ainda que você não possa levar, mas você pede. Você acha isso uma solução? Porque isso já é um direito assegurado, né? Eu acho a pergunta muito boa, porque isso já é um direito assegurado pela LGPD, e realmente, em termos práticos, talvez seja... bom, eu estou com o meu viés aqui. Eu queria passar para você, Daniela, se você acha como uma solução. É uma proposta, na verdade, de tu não negar a portabilidade, mas tu excluir alguns dados dessa portabilidade para não inviabilizar a portabilidade.
Ótimo. E aí, sobre a questão de esse dado ser eliminado na origem, aí tem uma questão que até aproveitar para falar que a portabilidade de dados é diferente das outras portabilidades que a gente tem. Por exemplo, a portabilidade de telefonia, a portabilidade financeira. E sempre me dizem, Daniela, portabilidade, para que ia ter portabilidade no poder público? Eu não posso mudar de poder público. E eu falo, não, gente, é que a portabilidade lá da telefonia, eu estou levando o meu contrato para um outro fornecedor, eu estou encerrando a minha relação contratual com a Claro, estou indo para Vivo, sei lá. Eu encerrei a minha relação com a Claro. E eu vou passar a ter um contrato com a Vivo agora, e para isso ela vai ter acesso aos meus dados como consequência. Quando eu tenho uma portabilidade da minha previdência, vamos pensar uma previdência privada, complementar, aberta, né, lá do Banco do Brasil, e eu quero migrar para o outro banco X. Eu vou encerrar, eu não vou passar a ter duas previdências, né, pessoal? Eu vou encerrar aquela lá, até posso, mas eu estou portando. Se eu estou portando, eu estou levando para uma outra relação. A portabilidade de dados, por mais que o nome possa dar essa confusão, eu posso querer continuar com o Facebook, até porque, né, sei lá, com o Instagram, mas eu quero que meus dados dali eu leve para um outro aplicativo que não tem nada a ver com rede social, às vezes nem é o concorrente direto, mas é que eu quero reaproveitar aqueles dados para uma outra atividade, então não necessariamente eu vou encerrar a relação. Por isso que é diferente das outras portabilidades. Segundo, então, não necessariamente a portabilidade vai implicar o encerramento da relação. Pode ser que eu vou continuar naquele aplicativo, como vai ser no Open Banking, talvez eu continue no meu banco, mas para este serviço, o outro banco me oferece preços melhores ou condições mais benéficas, eu vou continuar contigo, mas isso aí eu vou fazer lá com ele. É tipo isso, mas não é, a relação é diferente. Não é, eu estou levando os dados, mas eu também estou fazendo um contrato lá com o outro. E continuando no meu. Então, não implica o encerramento da relação, exceto se o titular quiser, e pode acontecer. Mas mesmo que encerre, então vamos supor que é entre dois concorrentes, eu quero ir para aquele outro lugar, eu quero que meus dados vão para aquele outro lugar. A minha relação com esse primeiro vai se encerrar, mas isso não quer dizer automaticamente que ele tem que eliminar todos os meus dados, porque existem hipóteses que autorizam que eu continue o tratamento daqueles dados. Por exemplo, para fins, eu tenho que declarar lá o imposto de renda daquele meu cliente, eu tenho uma obrigação de lavagem de dinheiro, eu tenho, sei lá, eu anonimizei este dado, então ele não diz mais respeito que a Daniela específico gosta de filmes franceses, mas sim que pessoas que assistem filmes com tais e tais atores e com tais enredos têm a tendência de gostar, se são desse perfil. Eu anonimizei aquele dado. Mas sim, é uma forma, e eu acho que, resumindo, né, o que ele quis dizer é tu tirar da portabilidade as inferências. Perfeito, mas não negar a portabilidade em si só, né? Pode ser? Acho que sim. Excelente. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Vanessa. É um agradecimento especial às pessoas que estão assistindo, né? Muito se fala, já virou um jargão comum, que os dados são o novo petróleo, que eu acho uma besteira, porque petróleo é finito, dados se multiplicam, então eu já acho um conceito completamente errado, todo mundo fica falando. Mas o que eu acho que é valioso no mundo de hoje é a atenção. E nós tivemos a atenção de um grupo muito qualificado por um tempo enorme. No momento, e aí falando de dados, eu fiz um pequeno tratamento de dados aqui, observando que depois que a sua fala terminou, a gente tinha 36 pessoas, e quando a gente encerra agora o final da sua última, depois das perguntas, a gente estava com 31 pessoas. Então, a gente teve só 5 pessoas que tinham algum outro compromisso. Porque foi muito bacana, então eu queria fazer esse agradecimento àqueles que ainda estão conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês. A BPI, a função da BPI é difundir o conhecimento, é promover o debate. Márcio, muito obrigado pela sua pergunta, eu acho que foi muito bacana a sua proposta, a sua provocação. E agradecer, lembrar que o evento científico continua,
temos outros painéis super importantes, hoje à tarde, amanhã, o dia todo, e que vocês aproveitem. Tá? Daniela, muito obrigado. Vamos conversar mais vezes, vamos trazê-la para falar para a BPI mais vezes, porque você realmente tem muita clareza na oratória e muito conteúdo jurídico. Obrigada, gente. Fico super à disposição. Uma honra, realmente é muito gratificante poder discutir, ainda mais com uma plateia qualificadíssima, né, como a de vocês que estudam, e parabéns também aí à associação por estimular espaços como esse, porque é só assim que a gente avança e vai mais longe. Então, obrigada e obrigada a todos aí que pararam o seu dia de uma agenda super difícil aí, todo mundo correndo, sempre enlouquecido. Então, muito obrigada. E eu fico à disposição, tá, pessoal? Quem quiser discutir, eu voltei a estudar esse tema agora para inteligência artificial. Até hoje de tarde eu vou estar num evento do Instituto Paulista, da Assembleia Legislativa de São Paulo, do instituto deles, sobre transparência pública e segredo industrial e comercial na inteligência artificial usada pelo poder público. Então, se alguém quiser assistir, está no YouTube, lá vai estar no YouTube. E, então, eu voltei a estudar esse tema, estou muito interessada. Se quiserem conversar comigo, LinkedIn, outras redes aí, eu fico super à disposição. E quero saber também de vocês e pegar o expertise de vocês também nessa temática aí, para a gente construir juntos. Certo? Muito obrigada e boa tarde para todos. Maravilha. Obrigado, gente. Tchau, tchau. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.